meu nome é Gabriela Silva, eu sou psicóloga clínica e da saúde e hoje eu vou falar um pouquinho sobre depressão. Se você recebeu esse diagnóstico, alguém próximo a você recebeu esse diagnóstico, talvez você desconfie, do diagnóstico e quer entender um pouco melhor, ou se você simplesmente se interessa pela psicologia, mas não é profissional da área, esse vídeo é para você. Eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas, Então, como que a pessoa com depressão se sente e também quais os tratamentos aí que são mais recomendados, como a gente faz esse diagnóstico. O transtorno depressivo, ele tem dois sintomas que são básicos, podemos dizer assim. São dois sintomas que sempre vão estar presentes, pelo menos um deles. Pode ser que tenha os dois, mas pelo menos um vai ter, que é humor deprimido e perda de interesse ou prazer. O humor deprimido é um humor mais rebaixado, um humor mais triste. Só que é importante que a gente entenda a diferença entre emoção e humor, tá? Então, a emoção é uma coisa que oscila mais. A gente pode sentir várias emoções aí ao longo de um dia, enquanto que o nosso humor é uma coisa um pouco mais estável, ele não costuma oscilar com tanta frequência. Então, a pessoa com humor deprimido, ela fica aí com esse humor deprimido por um tempo estável, não é como quando a gente fica triste por algum motivo e aí depois aquela tristeza passa, ou por situações difíceis que aconteceram, a gente acaba ficando triste, mas a emoção tristeza, ela sempre vai passar e outras emoções vão vir. O humor deprimido é mais estável, como eu falei. Então, entendendo essa diferença de humor e emoção, é importante que a gente entenda também que todos nós podemos passar por períodos de humor mais deprimido. Por exemplo, quando a gente perde alguém, vai passar pelo processo de luto, não significa que você tenha depressão por isso, tá? O humor deprimido no transtorno depressivo, ele é um humor deprimido mais generalizado, não é ali por causa de uma perda, seja de uma pessoa, de um emprego ou de qualquer coisa que for. É um humor deprimido que permanece e é quase constante, então na maior parte do tempo, quase todos os dias. E a pessoa vai estar aí se sentindo triste, vazia, sem esperança. A perda de interesse ou prazer vai ser relacionada aí a várias áreas da vida. Então não é, por exemplo, assim, eu gostava do meu trabalho e agora eu já não estou gostando muito mais, aconteceram algumas coisas que me deixou desanimada. Não, é uma coisa que se expande para várias áreas da vida. Então, a pessoa, por exemplo, gostava muito do trabalho, de repente ela começa a não ter mais tanto interesse como antes, não se sentir tão bem como antes. Ela gostava de sair com os amigos e aí ela não gosta mais, não sente nada ou não tem vontade e para de sair, começa a se isolar. Então, é uma perda que tem que ser acentuada, tá? Tem que ser significativa e vai perdurar, mais uma vez, pela maior parte do tempo, assim como o humor deprimido. Todos os sintomas, eles vão estar presentes aí na maior parte do tempo. Então, a maior parte do dia, quase todos os dias, pra gente realmente constatar que é um transtorno. E além desses dois sintomas básicos, existem outros que a pessoa com depressão pode apresentar. Não necessariamente ela vai apresentar todos eles, mas uma boa parte deles ela tem que apresentar para ser considerado transtorno depressivo. Então, entre eles a gente tem, por exemplo, alteração do sono. Então, essa pessoa pode ficar com insônia, não consegue dormir, acorda no meio da noite e depois não consegue pegar no sono de novo, isso com muita frequência, ou hipersonia, que é o excesso de sono. Então, mesmo dormindo uma quantidade de horas razoável, ela continua sentindo sono o dia todo, às vezes passa muitas horas do dia dormindo. Alteração no apetite também, então a pessoa fica sem apetite, não come quase nada, perde peso rápido, ou ela fica com apetite em excesso, pode ter um ganho de peso também rápido. Pode ter agitação ou retardo psicomotor, então a pessoa ela fica muito agitada, acelerada, ou então ela fica mais lenta, ela demora para responder, ela fala devagar. E isso tem que ser uma coisa que é perceptível a outras pessoas também, não só um relato subjetivo da própria pessoa se perceber mais agitada ou mais lenta. As pessoas que convivem têm que observar isso. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Então, antes tarefas que eram simples para a pessoa,
Varrer a casa, só pegar a vassoura ali e varrer. Para a pessoa que tem depressão, isso é uma tarefa que parece simples, mas exige um esforço muito grande. Então, quando a pessoa tá ali num episódio depressivo, ela tá com sintomas de depressão, ela sente assim uma perda de energia total e às vezes até mesmo levantar da cama é algo que exige um extremo esforço. E por causa desse sintoma, muitas pessoas julgam quem tem depressão como preguiçoso, como sendo frescura, falta de vontade, mas não é, porque a pessoa realmente não tem energia, ela sente extremamente cansada por coisas muito, muito simples para quem não tem depressão. Também pode aparecer sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Então a pessoa ela acha que ela não serve para nada, que ela só incomoda, só atrapalha a vida dos outros, que ela é um fardo. Ela também pode se sentir culpada por coisas que não tem nada a ver com ela e ela realmente acredita que a culpa é dela por aquilo ter acontecido, qualquer coisa de errado, de ruim que aconteça, ela se autorresponsabiliza. Também pode ser uma culpa excessiva, então coisas assim, falhas, erros, coisas que acontecem, que podem acontecer com qualquer pessoa, que não são tão graves, e ela se autorrecrimina muito, se sente muito mal, como se fosse uma coisa muito horrível. Também vai afetar a cognição, então pode haver dificuldade para pensar, para se concentrar, para tomar decisões. Então essas pessoas têm essas dificuldades aí a maior parte do tempo. E além disso, por último e não menos importante, pode ter comportamento suicida. O comportamento suicida, ele inclui não só tentativas de suicídio, mas também pensamento, né? Então, a ideação suicida. A pessoa pensa em morte, acha que ela merece morrer. Às vezes, ela tem um plano de se matar, às vezes ela não tem um plano específico. Às vezes, ela só se sente merecedora de morrer, mas não pensa muito sobre isso, não planeja muito. Mas pode aparecer também esse comportamento suicida. Então a gente tem aí mais de um transtorno que se enquadra na categoria de transtornos depressivos. Essa é uma categoria aí. E eu vou falar dos dois principais, que são o transtorno depressivo maior e o transtorno depressivo persistente. Então todos esses sintomas que eu falei são respectivos a esses dois, transtorno depressivo maior e transtorno depressivo persistente. O transtorno depressivo maior, ele é quando a pessoa apresenta todos esses sintomas, na maior parte do tempo, por no mínimo 2 semanas. Normalmente, o episódio costuma durar mais do que 2 semanas, mas o mínimo que dura é 2 semanas, para ser enquadrado como um episódio depressivo maior. Então, a pessoa, quando ela tem um episódio depressivo maior, ela vai ser aí diagnosticada com transtorno depressivo maior. E esse episódio, principalmente se houver tratamento, pode remitir os sintomas, ou seja, a pessoa ela deixa de apresentar os sintomas, fica bem, então, né? A gente não fala em cura na psicologia, justamente porque esse episódio pode voltar a acontecer posteriormente. A gente não tem como garantir um prognóstico de que nunca mais vai acontecer ou de que realmente vai acontecer, a gente não tem como ter certeza disso. Então, pode ser que aconteça, a pessoa que já teve episódio depressivo, ela tem que ficar aí atenta para perceber os primeiros sinais dos sintomas e correr para o tratamento de novo. E aí, o transtorno depressivo persistente vai ter os sintomas muito parecidos, né, aqueles que eu listei, e esses sintomas vão durar por mais tempo. É quando esses sintomas eles ficam aí durante um período de 2 anos. Em crianças, o período é de 1 ano. Então, a pessoa apresenta os sintomas aí de depressão durante 2 anos e ela não pode ficar sem sintomas, sem preencher os critérios, por mais de 2 meses, tá? Então, pode haver aí períodos entre esses 2 anos que a pessoa vai estar bem, sem os sintomas, mas esse período não pode durar mais de 2 meses. E aí, a gente vai chamar de transtorno depressivo persistente, que é esse que perdura aí por mais tempo, então não é um episódio depressivo maior, é um transtorno depressivo persistente que dura aí ao longo do tempo um pouco mais. E esses dois transtornos, para que sejam diagnosticados, tem que ter aí os sintomas com intensidade e frequência altas, um sofrimento clinicamente significativo, que significa que
a pessoa vai ter prejuízos na vida dela, na funcionalidade, então o trabalho vai ser prejudicado por causa dos sintomas, as relações, enfim, a vida social, né? Ela tem que ter prejuízos aí para que a gente possa realmente considerar um transtorno. E também esses sintomas não podem ser causados por alguma substância ou medicamento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode estar em uso de drogas e apresenta esses sintomas que preenchem os critérios para o diagnóstico, mas quando ela não está mais sob o efeito da substância, ela deixa de apresentar os sintomas, então quer dizer que ela não tem o transtorno depressivo e todos aqueles sintomas eram só efeito da substância ou do medicamento, tá? Então a gente precisa também ter o cuidado aí de avaliar isso, nós como clínicos, né? E também não pode ser por uma condição médica, por exemplo, hipotireoidismo, que quando é tratado, aí os sintomas desaparecem. A pessoa pode apresentar uma condição médica ao mesmo tempo que o transtorno depressivo, por exemplo, o hiper ou hipotireoidismo, mas quando a gente tem os dois diagnósticos, a pessoa mesmo tratada do seu hipotireoidismo, ela continua apresentando os sintomas para transtorno depressivo. É importante entender que não existe uma situação que causa depressão. Então, é comum, assim, na linguagem, né, do senso comum, as pessoas dizerem que fulano entrou em depressão porque perdeu o emprego ou porque passou pela separação. E, na verdade, isso não existe, tá? Não existe uma situação que causa. Todo transtorno mental é multifatorial. Então, é um conjunto de fatores que juntos vão levar ao desenvolvimento do transtorno. É como se fosse um copo de água. Então, existem vários fatores genéticos, biológicos, psicológicos, sociais, culturais. Todos esses fatores vão enchendo aí o copo de água. E aí, pode ser que quando o copo tá lá já cheio de fatores, aí cai a gota d'água. Então, uma situação, por exemplo, desemprego, a separação ou qualquer coisa do tipo, a perda, né, de alguém ou de alguma coisa importante. E aí, essa gota d'água dessa situação vai ser o que vai fazer o copo transbordar. É o que a gente chama de fator desencadeante. Então, é uma situação ali muito estressora que leva ao desencadeamento dos sintomas, né, mas não necessariamente aquilo causou o transtorno. Foi o conjunto todo de vários fatores que levou ao desenvolvimento do transtorno. E para que seja um transtorno depressivo, não pode ter havido um episódio de mania ou de hipomania, que é o contrário do humor deprimido, é um humor muito eufórico. Se você não sabe o que é episódio de mania ou hipomania, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo sobre transtorno bipolar, porque toda vez que existe algum desses episódios, o diagnóstico passa a ser de transtorno bipolar e eu falo nesse vídeo para você entender o que é e como funciona. Então vai lá depois de terminar esse vídeo aqui. E a depressão, a gente já tem assim estudos que mostram algumas diferenças no funcionamento do cérebro das pessoas que têm transtorno depressivo. Então algumas áreas do cérebro que ficam aí menos ativadas nas pessoas com depressão, mas não existe nenhum exame de imagem ou teste laboratorial que possa dar o diagnóstico, tá? A gente tem esses estudos aí que tentam encontrar coisas nesse sentido, da parte mais neurológica, mas não tem nada ainda que seja específico o suficiente para ser constituído como um diagnóstico, né? Como suficiente para dar um diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é puramente clínico, ou seja, você precisa se consultar com um médico, de preferência um psiquiatra, ou com um psicólogo, que são os profissionais que vão poder dar o diagnóstico de um transtorno mental ali com base nos critérios de todos esses sintomas que eu falei. E aí tem que preencher lá uma quantidade mínima de critérios, enfim, um processo um pouco burocrático que é baseado num manual diagnóstico que a gente tem. E sabendo disso, entenda que você não pode se autodiagnosticar, mesmo que você tenha acesso a um manual diagnóstico onde você possa ler quais são os sintomas, como funciona, quais são os critérios. Isso não é suficiente para dar um diagnóstico, é preciso expertise clínica. Então a gente precisa ter conhecimento teórico e técnico aprofundado para entender aí as especificidades e questões, fazer diagnóstico diferencial, então não confundir com outros transtornos mentais que podem ter sintomas parecidos. Então tem toda aí uma
muitas questões, né? Envolve muitas questões. Então, não se autodiagnostique, não saia dizendo que tem um transtorno se você não consultou um médico ou psicólogo. Se você desconfia que pode ter um transtorno mental, se você tem se sentindo mal, com questões aí emocionais, psicológicas que têm afetado a sua funcionalidade, busque ajuda, busque um tratamento para que você possa melhorar. E os tratamentos que atualmente têm maior comprovação científica de eficácia no tratamento de transtorno depressivo são a ativação comportamental, que é um tipo de protocolo de tratamento, normalmente aplicado por pessoas que trabalham com psicologia comportamental, análise do comportamento, e também a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia que vai trazer alguns elementos da ativação comportamental junto com elementos já clássicos da TCC, que é a abreviação de terapia cognitivo-comportamental, como a reestruturação cognitiva, que trabalha em modificação de alguns pensamentos disfuncionais. Então, esses são os dois tratamentos psicológicos que têm mais eficácia, lembrando que isso pode mudar porque a ciência evolui. Podem ser que surjam novos tratamentos mais eficazes, pode ser que esses tratamentos caiam em desuso, mas atualmente, em novembro de 2022, os tratamentos mais eficazes são esses. Então, se você está buscando por um tratamento, eu recomendo buscar esses dois tipos, né, profissionais que trabalhem com esses dois tipos de tratamento. E, independente de qualquer um desses dois que você usar, com o acompanhamento psiquiátrico, tá? Um tratamento medicamentoso concomitante, este é o padrão ouro, tá? Então, tratamento psicológico com TCC ou ativação comportamental, mais tratamento psiquiátrico. É o padrão ouro para o tratamento de depressão, que mais funciona. Ah, Gabi, então quer dizer que outros tipos de tratamento não vão funcionar de jeito nenhum? Ou que só esses dois que funcionam para todo mundo? Não, tá, gente? Pelos estudos científicos que a gente tem até o momento, esses dois funcionam para a maior parte das pessoas, tá? Não quer dizer que vai ser 100% das pessoas, né? E não quer dizer que outros tratamentos também não possam funcionar, tá bom? Mas o que a gente tem embasado em estudo científico até hoje é isso. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é o transtorno depressivo, como as pessoas com esse transtorno se sentem, ter uma noção melhor de quais tratamentos buscar. Espero que tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo.